proposto por Santo Afonso a esta congregação, que teria como objetivo a evangelização entre os pobres, começou na região ali de Nápoles, na Itália, e depois foi se expandindo para vários lugares dentro da própria Europa, e chegou até mesmo a ter objetivos de pregação do evangelho até ao estrangeiro. Mas, na realidade, ela se restringiu à Itália e depois se expandiu através de São Clemente Maria Hofbauer, um alemão, se estendeu a toda a Europa, e da Europa veio a todo mundo, inclusive a nossa região América Latina, Brasil. Interessante que, sem conhecer direito ainda a língua, já tendo aprendido um pouquinho com os holandeses, os missionários alemães começam a pregar as Santas Missões. Em 1897, pregam as primeiras missões redentoristas na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, e levam com eles a imagem peregrina, a imagem missionária de Nossa Senhora Aparecida. Desta data em diante, de 1897 até os dias de hoje, nós, missionários redentoristas do que nós chamamos província de São Paulo, que abrange hoje o estado de São Paulo, não deixamos de pregar as Santas Missões. Já são aí 116 anos das missões redentoristas pregadas por nós, missionários redentoristas da província de São Paulo, no Brasil. Os valores da missão estão baseados na evangelização. Então a missão tem essa finalidade. Todos os meios, palestras, celebrações, conferências, reuniões, tudo tem esse objetivo, fazer com que as pessoas possam se encontrar com Jesus. A partir da palavra de Jesus, a partir até do próprio texto de São Lucas, que nos orienta, né? O Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E aí, então, as missões trazem para nós esses valores de renovar e fortalecer a nossa fé cristã, já a partir do nosso batismo, renovando inclusive as nossas promessas batismais, fazendo que, a partir do nosso batismo, esta luz de Deus que começa a brilhar no nosso coração e na nossa vida, torne-se uma luz que ilumina também a toda a comunidade. A missão redentorista na província de São Paulo, há muitos anos já, ela é dividida em 3 fases, vamos dizer em 3 meses. O primeiro mês é a missão da visitação. Então, líderes coordenados pelas irmãs missionárias de diversas congregações que trabalham nas missões redentoristas, elas então coordenam a primeira fase, que é escolher líderes da paróquia para visitarem todas as famílias. Essa preparação é feita por etapas. Nós começamos a preparação, fazemos um mês, um pouco mais, dependendo do lugar, aqui foi um pouco mais, de preparação assim, fazendo a contagem de casas, setorização e localizando pessoas para fazer o trabalho da segunda etapa. Agentes pastorais que possam depois assumir o trabalho durante um mês. O que fica muito na lembrança das pessoas, o que nós chamamos de procissão da penitência, que é uma caminhada que se faz na aurora, bem de manhãzinha, rezando o terço e meditando a palavra de Deus. Um segundo momento muito marcante das Santas Missões é a procissão luminosa, que normalmente acontece na última quarta-feira das Santas Missões, que é uma celebração assim que tem uma plástica muito bonita, né? E é tocada mesmo por um clima assim de fé bastante contagiante. Depois nós temos ainda alguns outros elementos. A missa da família, quando se abençoa os casais e se renova o compromisso
do casamento, do matrimônio, normalmente esta missa acontece no último sábado das missões e, por fim, a celebração da perseverança, encerrando a terceira fase e começando a quarta fase das missões. É interessante que nos tempos antigos nós tínhamos uma pregação bonita, que era o encerramento da missão, era o levantamento do cruzeiro. É uma multidão imensa, mas era uma procissão muito alegre. Os missionários iniciavam a sua pregação do cruzeiro dizendo: queridos irmãos, queridas irmãs, nós decidimos junto com o pároco deixar um missionário aqui com vocês. Aí o povo ficava naquela expectativa, quem será? Éramos sempre uns 10, 15 missionários. Quem será? É o cruzeiro que nós vamos levantar agora. As Santas Missões, ela tem o desejo também de atingir a família. Dentro da família, as crianças, acolher os pequeninos. E nas Santas Missões sempre temos algum missionário que tem essa facilidade de falar a linguagem da criança, de evangelizar com as músicas, com as histórias, valorizando a criança dentro, então, deste anúncio evangélico. As Santas Missões como um todo, elas têm um poder de convocação muito grande. É interessante que o tempo passa, mas a missão ela tem uma credibilidade muito grande junto às pessoas e junto às comunidades. É interessante, quando você chega numa comunidade pela primeira vez e fala que vai haver as Santas Missões, o olhar das pessoas se modifica, o sorriso das pessoas logo se abrem, porque elas sabem que viver as Santas Missões é um tempo de graça, é um tempo de bênçãos muito especial. Cada congregação, cada ordem religiosa que ainda prega as missões, além das missões populares que são montadas e pregadas pela própria paróquia, cada uma tem o seu estilo, tem a sua espiritualidade. Nós, pelo menos, tentamos e temos uma preocupação em uma linguagem bem popular, uma linguagem que atinja a compreensão de todas as pessoas, não apenas grupos com determinadas tendências dessa, daquela atividade, dessa ou daquela espiritualidade muito fechada. Nós queremos atingir, como se diz, o povão. Acredito que esse é o grande diferencial, esse trabalho profundo que nós fazemos com as lideranças e depois os momentos fortes com as diversas camadas da sociedade, crianças, jovens, casais, muitas vezes classes liberais também, que a gente programa nas missões para trabalhar com eles, de modo a formar essas lideranças, ou formar esses cristãos para que vivam a sua fé cristã, não dentro da igreja, mas no mundo do trabalho, da política, no mundo onde eles vivem. A província de São Paulo, ela assumiu nas Santas Missões a identidade com Nossa Senhora Aparecida, de espalhar esta devoção, esse carinho e este afeto conforme o nosso fundador deixou como herança. Sempre assim, Maria será sempre para nós um modelo de vida, a mensagem de Maria é muito rica, nossa devoção para com Maria, nossos pedidos, orações feitas a Maria, são sempre direcionadas a Jesus. Não se pode compreender, vamos dizer assim, o anúncio do Evangelho, que anuncia Jesus acima de tudo, sem a devoção a Maria, que é caminho para Jesus, caminho pelo qual Deus escolheu também chegar até nós. Todo mundo que, quando termina a missão, sente, vamos dizer assim, a alegria de ter participado de um momento bonito,
de comunidade, de encontro pessoal com Cristo, uma alegria interior que só cada um pode falar em particular. A comunidade, ela ganha mais fé, porque todas as verdades que são explicadas, né, comentadas e apresentadas são verdades de fé. E como Santo Afonso sempre quis que os missionários não falassem só uma homilia ou um sermão moralizante, dizendo que é bom, que não é bom, deve, não deve, mas por que que deve? Por que que não é bom? Santo Afonso ele quis que os missionários falassem o porquê das coisas, bem explicado, né? Uma catequese. Eu me realizo muito pregando as santas missões. Primeiro porque a minha vocação de padre veio também das santas missões. Eu era garoto ainda quando os missionários pregaram as santas missões na minha cidade, Pirapozinho, no interior de São Paulo. E foi vendo os missionários que eu me despertei para a vocação e hoje estou aqui como padre missionário. Olha, sempre que a gente encerra um trabalho, o coração da gente sai cheio de alegria. Primeiro, por ter sentido, presenciado e quase que tocado a graça de Deus agindo na vida e no coração das pessoas. E por isso também a gente já vai para a seguinte com um novo ânimo também. Mas, chegando na outra cidade, começa tudo novamente como se fosse do zero. Preparar o campo, plantar a semente, etc. e assim por diante. Como a gente diz que o missionário não só ele leva a palavra de Deus, ajuda os outros a se converterem, mas também ele se converte. Então a gente vê o ânimo da pessoa, a fé das pessoas, né? A simplicidade, assumir de fato o que estão recebendo e agradecer, e então a gente também fica entusiasmado. Eu não troco a missão por nada.